Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Corinthians hoje enfrentou a América de Cali na Neoquímica Arena e cedeu o empate. É isso aí mesmo, pessoal. Quem pôde assistir, quem acompanhou o jogo aí, viu, né, o Corinthians aí abrindo um placar aí com Memphis Depay, né? Mas na segunda etapa, no início, mais uma vez, Corinthians tomando o gol logo em seguida. É isso aí, pessoal. Vamos lá para mais um vídeo, nossos amigos da ESPN. É isso aí, pessoal. Segue o vídeo. Não vai dar para negociar com a Sula. Ainda olhando para o Campeonato Brasileiro, o Corinthians também não pode titubear. O Corinthians se enrosca aí nas competições. Ô Pedrão, tudo bem? Tudo bem, Emílio. Abraço a você, Léo, Jean, Vitor, ao Zupa lá no estádio. Vou pegar carona no comentário do Zupac no segundo tempo, como ele perde o controle do jogo, né? Acho que foi esse o termo que o Zupa usou, de controle. Como ele perde o controle, como ele não consegue jogar. Então, olhando para o segundo tempo, olhando para o que o Corinthians não consegue fazer nem em casa, tem que ganhar o quinto jogo, tem que ganhar o sexto jogo. O problema não tem sido exatamente onde o jogo é, ou contra quem o jogo é. O problema tem sido o Corinthians. Então, assim, o América de Cali, se eu não me engano, ele tem dois jogos em casa, um ou dois jogos em casa. O Huracan tem 2 jogos em casa. É um jogo do América de Cali e 2 jogos do Huracan. Isso. O Corinthians não tem nenhum jogo em casa e o Corinthians não joga. Não dá sinais que não, ele vai sair, mas ele vai fazer o resultado. Ele vai sair, ele vai tentar, quem sabe, beliscar, sonhar com o primeiro lugar. Então, esse Corinthians que eu estou de acordo com o Zupa, o primeiro tempo, inclusive, poderia ter resolvido. Quando ele começa a entender que a saída, a movimentação, o Yuri arrascando, bagunçando a linha de defesa, né, do adversário, leva o zagueiro quase lá no meio de campo, dá espaço para o Mendes, é assim que dá o segundo gol. Tem oportunidade até de fazer o segundo. Quando ele não mata o jogo por aí parece que volta a passar um filme, que é um Corinthians que não resolve, não é seguro. Poucas vezes na temporada a gente tem uma atuação para virar e falar, é assim, não sofreu, controlou. Então, a má notícia para o Corinthians não é tabela, não é combinação, não onde vai jogar. A má notícia é o que ele não vem conseguindo fazer contra esses times do grupo dele, William. É verdade. Lembrando, Racing, do Uruguai, fora, que é o pior time do grupo por enquanto, e depois o Huracan, que por enquanto é o melhor time do grupo. Essas duas equipes vão se enfrentar na próxima quinta-feira. O jogo será no Uruguai e a gente vai ver quais são as possibilidades. O Corinthians, de repente, torcendo para o Racing, né? Se está pensando num primeiro lugar, torcendo para o Racing, porque vai ter confronto direto com o Huracan, aí embolaria tudo. Vitor Birner, o que mais te decepcionou no Corinthians hoje, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Zupac, Pedro, Jean, Léo, as fãs do esporte. Eu não me decepcionei. Porque você já esperava por aí, né? Não, é porque o Dorival chegou há muito pouco tempo. Essa paz, Birner, gostei. Gostei dessa paz, eu não me decepcionei. Decepcionei, tá tudo Não, eu bem. entendo o torcedor do Corinthians estar irritado, triste, porque o time... Porque na emoção do torcedor, e é normal que seja assim, se o torcedor racionalizar muito... Sei lá, uma hora acho que ele para de ver futebol até. Ele quer que o time ganhe, independentemente da qualidade dos jogadores, independentemente do tempo de trabalho do técnico, de qualquer condição externa. Mas o Corinthians tem muito pouco tempo com o seu treinador. Está jogando de uma maneira um pouco diferente do que estava habituado. Eu acho a maneira inteligente. O América tem um trabalho de mais tempo. Eu acho esse grupo do Corinthians, da Sul-Americana, mais difícil do que alguns grupos da Libertadores. Não acho que é um grupo fácil, acho que porque estava no pote 4 e porque também não teve sorte nas bolinhas, ele acabou caindo num grupo difícil. Fácil não é, mas se ficar em terceiro é uma vergonha. Então, Depois do que aconteceu na Libertadores, não dá. Então, eu acho que a desclassificação ou até a classificação na primeira fase pré-Libertadores, antes do jogo contra o Barcelona, aquilo foi pior do que, por exemplo, empatar contra o América. Aquele jogo contra o CV? É. Ah, sem dúvida. Não, sem dúvida. Ali é o fundo do realmente poço. foi muito feio. Ali é o fundo do Eu acho poço. que esse empate contra o América, ele é fruto do momento do Corinthians. O time poderia ter vencido, poderia ter feito um jogo melhor e por isso vencido. Acho que ficou mais perto de perder do que de ganhar. Mas a torcida, e aí aqui eu não tenho que... Eu tenho que entender as emoções, mas eu não tenho que usá-las na hora de raciocinar. Precisa de um pouco de paciência para o Dorival encaixar a ideia dele de jogo. Eu acho que a formação, ela é uma formação inteligente, quando a gente olha o posicionamento dos atacantes, quem jogou no meio-campo dentro do possível. E as coisas, aos poucos, devem melhorar. Se não melhorarem, aí vai ficar mais difícil, porque o Corinthians vai ter que procurar outro técnico no mercado. Não é hora de falar isso, obviamente. Calma, Birner, que Deus do isso? céu. É assim, por que eu tô falando isso? Tá com pressa? Não tem pressa nenhuma. Se não derem certo, já vai procurar um treinador no mercado. Vale lembrar que eu defendi o Dorival antes de ganhar títulos contra o Flamengo, pelo Flamengo, antes de ganhar o título pelo São Paulo. Acho o Dorival um bom técnico, só que eu acho difícil
se não tiverem paciência com o Dorival, é isso que eu tô falando, Sim. você achar em algum momento um outro técnico no mercado mais capaz de arredondar a equipe com os jogadores à disposição. Se o Corinthians contratar muito com uma janela de transferência e engordar a dívida, aí podemos falar num outro cenário. Tudo bem. É que sabe o que acontece, Bertozzi? O torcedor que no sábado à noite viu esse time ter 4 no Inter, e vamos combinar que o time do Internacional é melhor que o América de Cali. Eu não estou dizendo que o América de Cali é ruim. Longe disso. Mas o Internacional é um time melhor do que o América de Cali. Concordo. E aí o Corinthians promove uma virada, um jogo de reviravoltas e tal, termina o jogo, 3 gols do Yuri Alberto, o time assim, vai, pô, o Dorival acabou de chegar, já engrenou e tal, etc. E aí vem... Por isso aí, né? Vem a dose de realidade. O torcedor mas o torcedor é isso. Aí gera a expectativa. Quer dizer, além de um bom jogo muito rápido, você quer regularidade e consistência. É o que o torcedor... Pô, Birner, você é torcedor de time. Quando o seu time ganha um jogo, e torce bastante para um time, quando o seu time ganha um jogo, faz o que fez, por exemplo, Corinthians contra o Internacional, você cria uma expectativa para o jogo seguinte. Acho perfeito. É isso, o torcedor cria uma expectativa. Só que essa expectativa, se for cumprida sempre, o Corinthians vai fazer grandes jogos até o final do ano e vai ganhar o campeonato. Mas é inevitável você cria uma expectativa. Você perfeito. fala, opa, ganhou 4, Essa parece é a graça do futebol. quem sabe a coisa já dá uma engrenada aqui. Qual a diferença dos dois jogos? O torcedor está pensando agora, pô, mas ficou 4 no Internacional, que tem até uma defesa sólida e tal. E aí, agora, o jogo que joga contra o América de Cali, por que essa oscilação? Bom, tem alguns Tudo bem? Boa noite, William, companheiros, fã de esportes, o PAC. Primeiro, tem alguma diferença de nome. E pelo menos uma muito relevante, né? O 4-4-2 com o Bidon pelo lado esquerdo. A gente já sabe que o Corinthians sem o Garro é um Corinthians pouco criativo. É um Corinthians que a bola vai passar menos pelo meio campo. É um Corinthians que vai usar mais a ligação direta. Mas, às vezes, quando você é assim, ou você precisa de muita força física na frente, ou você precisa ter jogadores muito rápidos, muita velocidade, né? De uma maneira de surpreender, de envolver o adversário. E o Corinthians foi lento, moroso, né? Com dificuldade na construção das jogadas. E, sim, poderia. Numa dessas bolas longas até, é uma jogada bem trabalhada que resulta no gol. Mas, no geral, não dava para imaginar o Corinthians fazendo 2-3 hoje pelo que produziu. Então, eu estou de acordo, assim, é um começo, vai ter jogos bons, vai ter jogos ruins, não há tempo para treino e só vai haver nessa segunda pré-temporada do meio do ano, porque o Corinthians fez todos os jogos possíveis, a gente tem batido nessa tecla porque o Corinthians é o único time, né, não é o que mais jogou, né, mas é o time que jogou todos os jogos possíveis. No limite. Desde da segunda fase da Libertadores, final de Campeonato Paulista, está jogando sem parar esse tempo todo. E isso significa não só desgaste, como o Mateuzinho nem foi relacionado hoje. Estava famoso, a nova expressão do futebol, controle de carga, né? Isso, controle de carga. Obrigado, controle de carga. E, sim, mas eu acho que especialmente a configuração do meio-campo hoje deixou o time um pouquinho mais lento, mais moroso, e aí, contra um adversário bem organizado, que é o América, fica mais difícil mesmo. Concordo com o Birner que o empate não é nada de outro mundo, considerando o nível que o Corinthians tem hoje, o nível do América, mas pensando na competição, eu não acho que assim, o primeiro lugar eu acho muito improvável, mas o segundo ele é difícil, porque pela minha projeção,